todos. Meu nome é Luan Ribeiro. Bom dia, Felipe. Meu nome é Luan Ribeiro, eu sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, do Portal Articult. Para mim é uma honra ser igual estar falando com você, exaltando o melhor do cinema nacional. E muito obrigado por nos receber. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá certo? Tranquilo, fica à vontade, é um reminho. Felipe, você já dirigiu grandes comédias e agora mistura humor com um toque de mistério no filme O Rei da Feira. Eu queria saber de você como foi equilibrar esses dois gêneros sem perder o tom leve e popular. Você poderia compartilhar, por favor? Claro, eu acho que o próprio roteiro, né? A gente interpreta o roteiro a partir daquilo que é de um gênero e aquilo que é de outro. Ou seja, então, quando a gente está dirigindo um filme, o roteiro é nosso guia. E aí, a partir disso, os gêneros aparecem naturalmente, assim. Obviamente, quando você tem um elenco como esse, você tem também vamos dizer, a possibilidade de, a partir desses talentos, né, ter uma orientação ainda mais clara do que é o que, né? Eu digo, se você tem um Leandro Hassum, que é um, um comediante acima da curva, você é, pode fazer esse cruzamento melhor ainda, assim, porque ele também tem a capacidade de atuar na frequência do drama, mas tem a indiscutível é, característica e talento para performar também na comédia. Então, eu acho que talvez essa característica, essa pergunta, ela faz sentido a, a originalidade desse filme, né? Perfeito, Felipe. Uma coisa que eu observei nesse filme, Felipe, é que a feira é como se fosse um personagem à parte do filme. Eu queria saber de onde veio a ideia de ambientar essa história nesse universo tão brasileiro e alguma peculiaridade, se você fez algum tipo de pesquisa para entender mais como é que funcionava esse ecossistema, digamos assim. Eu acho que a ideia original, assim, para mim, ela veio da Patrícia, chamou produtora do filme, e provavelmente do roteirista, né, do Gustavo. Então, eu acho que talvez esse tenha sido o elemento de convergência, assim, da conversa deles quando tiveram a ideia de fazer esse filme. Eu cheguei depois a convite e percebi nisso também um potencial cultural muito grande, assim, né, para uma trama como essa, assim. Mas eu acho que isso é mérito deles, assim, talvez do Gustavo também de ter pensado nisso a partir de um universo tão determinante, assim, acho que de qualquer cultura, né? A feira ela não se limita ao brasileiro. A feira é um elemento social, talvez comum às sociedades todas, assim, né? A todo grupo social. A feira tem um elemento de formação sociocultural, assim, bem primitivo até, de grupos sociais. Então, eu olhei para isso também. E aí, em algum momento, eu olhei essa feira com uma característica já de cenário popular brasileiro, da literatura, assim, sabe? De Jorge Amado, assim, uma coisa bem de Jorge Amado, a própria televisão brasileira e tal. Essa feira ela tinha para mim só um elemento muito claro que eu percebi logo de cara, que é o ponto de vista por trás do balcão, na verdade, não de quem frequenta a feira como consumidor, mas de quem frequenta a feira como trabalhador. E isso para mim talvez tenha sido mais difícil, porque eu particularmente nunca tive nessa figura, então talvez foi esse estudo que eu tive que fazer, né? E aí entender e garantir que o filme respeitasse, na verdade, os horários da madrugada, né? Ou seja, um filme que começa numa feira montando, então uma feira é montada às 3, 4 da manhã, né? Talvez essa hora já esteja terminando de montar. E ela termina também muito cedo, né? Então o filme ele se passa, na verdade, na hora que a feira é montada e na xepa. Ele é basicamente, esse é o horário do trabalhador propriamente. Então, menos o nosso horário de consumidor de feira.
Então esse foi um elemento muito determinante também dessa narrativa, assim, fazer com que o filme acontecesse nesses horários que são mais incomuns para quem é cliente de feira, freguês de feira, consumidor de feira, né? Sem também perder o colorido, né, que a feira propõe, assim. Então esse filme ele é feito dessas, vamos dizer, desses conflitos, né? Ou seja, você imagina uma feira colorida, etc e tal, mas por trás disso existe uma vida de trabalhadores e de eventos que acontecem muito além daquele horário que a gente está acostumado a frequentar a feira. Aí Muito talvez bom, nisso Felipe. venha essa carga toda, talvez nisso venha essa carga toda de mistério também e de drama desses personagens, né? Com A comédia certeza. ela tá quase, a comédia ela tá quase alheia à feira, assim. Sim, sim, com certeza. E minha próxima pergunta é que o filme ele propõe uma brincadeira com a ideia de segredos e fofoca de feiras. Qual foi o maior segredo de bastidor que você pode revelar sem dar spoiler do filme? Eita, já tem um tempo que a gente rodou o filme. O maior segredo, ei, eita, ah, o maior segredo de bastidor, assim. Eu não sei, eu não consigo dizer muito sobre um segredo. Talvez eu tivesse que pensar um pouco mais e comer um pouco nosso tempo aqui. Mas eu acho que uma coisa, vamos dizer, curiosa desse filme foi eu ter reencontrado, assim, particular, né? Foi eu ter Hum, reencontrado o Leandro depois de tanto tempo, né? Foi massa. um reencontro, assim, imprevisto, né? E a gente já se conhecia há muitos anos, já tinha trabalhado na publicidade há muitos anos, já tinha dirigido publicidade com o Hassum fazendo Papai Noel, coisas assim. E, e aí a gente depois se reencontrou fazendo Os Caras de Pau no cinema, mas aí quando eu fui para a Globo, ele saiu da Globo e aí a gente parou de se cruzar e de fazer coisas e esse era um desejo assim da gente se reencontrar e isso aconteceu nesse filme. E Muito depois bom. disso a gente acabou fazendo mais dois filmes seguidos, então meio que por acaso, meio não também. Eu acho que dava pra gente já se encontrar um tempo. Aí é uma percepção talvez nossa e de mercado também se ver nesse lugar. Beleza. E, Felipe, o público brasileiro adora rir de si mesmo, né? O que você espera que as pessoas sintam ao se verem representadas nesse retrato tão divertido do subúrbio carioca? Essa é uma máxima é, bem característica do brasileiro em relação à comédia, assim. O brasileiro, ele não só, assim como toda proposta cômica, né, que é trazer o ser humano num lugar onde ele possa se identificar e rir de si mesmo, como um processo também é, aspiracional, de desenvolvimento e tal, e de identificação e personalidade e tudo mais. Eu acho que esse elemento, talvez, da feira e esses estereótipos comuns, assim, eu acho que mais até do que estereótipos, esses arquétipos que se colocam numa investigação, num filme que tenha essa vocação para o mistério, para a investigação criminal, assim, de forma descontraída como é nesse filme, ele talvez maqueie um pouco a realidade de um povo que está sempre também em busca de algum tipo de redenção, assim, né? Então, o filme ele é paradoxal nesse sentido. Felipe, para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, eu queria deixar você a missão de convidar a galera do Arte Cult, do Cinema e Companhia, a assistirem ao filme no cinema, principalmente na primeira semana, que é tão importante. Então, fica à vontade de mandar qualquer mensagem para a gente fazer uma edição bem bonita para as redes sociais, tá certo? Beleza. E aí, galera, vamos assistir aí o Rei da Feira, que estreia essa semana. É muito importante para a gente performar, ter vocês nas salas nas primeiras semanas,
para a gente resistir, né? Fazer o cinema brasileiro voltar a ter a dimensão que ele merece, eu acho. Esse ano tem sido um ano muito importante para a gente no cinema. Eu acho que pós-pandemia a gente ainda continua se esforçando para fazer com que as pessoas percebam o quanto é importante estar nas salas, em comunhão, assistir os filmes juntos e se conectar assistindo um filme, sair um pouco das pequenas telas e etc. Então, isso é muito bom para a gente também continuar consumindo o que a gente produz, mas o cinema é estar junto, na caixa preta, rindo junto, contagiando o outro. Perfeito, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Te desejo muito sucesso. Ao Rei da Feira também, muito sucesso ao nosso cinema nacional. E por que vocês precisarem, não hesitem, podem contar conosco. Forte abraço. Valeu, Luan. Abraço, cara. Tchau. Valeu, valeu.